Opa, e aí, boss? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, a mais um vídeo da série Direto ao Ponto, a série onde eu trago estratégias, ferramentas, práticas, conteúdos para ajudar você, dono de pequena ou média empresa, a ter mais crescimento e mais lucros na sua empresa. Eu sou Leandro Maia e no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que eu recebi. E a pergunta foi o seguinte: tenho uma loja, o que fazer para sair do operacional? Essa é a situação que muito dono de empresa passa, porque vai lá, abre o negócio, abre a loja no caso, e aí fica preso no operacional para sempre, não consegue fazer a loja crescer, a loja depende do dono para funcionar, às vezes o dono ainda é quem abre e fecha a loja todos os dias, às vezes o dono ainda é quem abre e fecha o caixa todos os dias, ou a loja depende do dono para funcionar, não se faz as vendas do dia a dia sem o dono lá, não faz as compras sem o dono, nada acontece sem o dono, a empresa simplesmente não funciona. E aí, essa empresa, esse dono que começou com a vontade de ter mais liberdade, de conseguir uma condição financeira melhor, de não ter mais patrão, de ter mais tempo livre, né, foi empreender para ser dono da própria agenda, esse dono ele fica sem liberdade alguma. Primeiro que a empresa prende ele, né, o patrão dele vira o cliente, a empresa vira o próprio patrão, ele não consegue liberdade financeira porque ele não está trabalhando corretamente, não está trabalhando da forma inteligente, então também não muda de vida financeiramente e ainda fica preso. Então o sonho vira uma frustração que vai gerando o quê? Cansaço, vai gerando ansiedade, vai gerando medo disso, da situação não mudar nunca, medo da empresa não crescer, medo de dar errado, e aí vira desespero. Então, o que a gente precisa entender? Para quebrar esse ciclo vicioso, a gente tem que buscar conhecimento para quebrar esse ciclo. Então vamos lá. Se você tem loja e quer sair do operacional, é um processo. Primeiramente, você tem que parar de cometer alguns erros que são cometidos. Para você sair do operacional, para que a empresa comece a criar essa possibilidade de você sair do operacional, primeiramente você tem que começar a sair do fluxo do dia a dia. É como se você tem que se tornar indispensável para o dia a dia. Então, para isso, você tem que parar de cometer o erro da centralização, que é fazer com que tudo tenha que passar por você, todas as decisões, todas as ações, tudo que acontece. Ah, queimou a lâmpada, a pessoa tem que ir lá e falar: chefe, queimou a lâmpada, tem que trocar. Você, vamos trocar, vai lá para mim comprar uma lâmpada. Ou às vezes você vai lá e compra, às vezes você nem pede. Deu problema aqui, a pessoa vai lá e te fala. Ou o cliente reclamou de tal coisa, qualquer pequena coisa tem que te falar para você resolver. Então você começa a centralizar decisões, centralizar ações, tudo passa por você. Nessa situação, se você sai da empresa, a empresa para, porque você tem um comportamento de centralizar. E é comum ter esse comportamento, porque a empresa começa, você precisa ter que fazer tudo, você quer fazer tudo bem feito para a empresa crescer. Você contrata um funcionário, ele é mais um seu ajudante do que alguém que pensa por si só. Então é comum ter esse comportamento de centralização. Só que enquanto você tiver, sua empresa não vai se preparar para você sair do operacional. Então, tarefa a tarefa, atividade a atividade, você tem que começar a sair do fluxo. É um erro você ser essencial para a sua empresa funcionar. Porque se sua empresa depende de você para funcionar, como é que você vai ter tempo para fazer ela crescer? Não vai ter tempo. Você vai ficar preso no operacional, não vai conseguir ter um foco estratégico, que é atuar, fazer uma empresa gerar crescimento. Outro erro que acaba sendo cometido é você achar, e isso é uma crença muito forte de muito dono de empresa, é você achar que se você colocar alguém para fazer o que você faz, é desperdício de tempo, de dinheiro. Porque de tempo não, de dinheiro, desperdício de dinheiro, porque você vai falar assim: pô, mas eu já faço isso. Aí tem dois erros: você não sabe o que precisa fazer e você acha que você precisa estar fazendo aquilo para sempre, né? Falar: eu já faço isso. Não, mas para a sua empresa crescer, você tem que parar de fazer aquilo e fazer e focar nas ações que vão gerar mais crescimento. Enquanto você estiver fazendo tarefas operacionais e não quiser contratar alguém, sua empresa não vai crescer, porque por você
abrir e fechar a loja, abrir e fechar o caixa, cuidar das vendas do dia a dia, você está deixando de pensar no planejamento das campanhas, está deixando de implantar um sistema melhor de estoque, de gestão de clientes, que você vai conseguir fazer a gestão da frequência de compra dos clientes, vai conseguir melhorar o relacionamento, vai aumentar suas vendas, vai conseguir interações para aumentar o ticket médio, vai conseguir pensar estrategicamente em parcerias para você alavancar sua marca, atrair mais clientes, vai conseguir melhorar os seus processos, vai conseguir fazer um planejamento para entrar num novo canal de venda, planejamentos que expandem a empresa, analisar os lucros, revisar a precificação, deixar o controle financeiro mais apurado. Então você vai estar focando ali no dia a dia e não vai estar focando em todas essas ações que gerem crescimento. Dar um treinamento para os seus vendedores, tudo isso gera mais crescimento. Por que você não faz isso? Porque você está amarrado a coisas que você quer fazer e não quer passar para ninguém, porque você já faz. Então, obviamente, o seu caixa tem que te permitir contratar uma pessoa responsável o suficiente, com maturidade profissional suficiente, para essa pessoa ser uma líder dentro da sua empresa. Talvez você já tenha essa pessoa aí, você só precisa formá-la. Talvez não, talvez você tenha que contratar. Então, o primeiro passo, o primeiro ponto que você tem que ter atenção para conseguir sair do operacional da sua loja é colocar a pessoa certa no lugar certo. Tá? Então, você vai trazer ou alguém de fora, que vai começar como supervisor, ou como coordenador, ou já como gerente, né? Mas pode ser um supervisor de loja para você testar, ou pegar alguém de dentro e colocar essa pessoa como supervisor de loja, como teste. Mas é a pessoa certa no lugar certo. Você tem que fazer essa pessoa se comprometer, tem que construir uma relação de confiança, tem que dar treinamento para essa pessoa virar a pessoa certa. Aí você alinha o resultado esperado, fala, fulano, por enquanto você vai cuidar dessa meta de vendas aqui. Semanalmente você vai trazer esse número para mim e vai prestar contas, ou seja, você alinhou uma responsabilidade. Então, olha, fulano, você é responsável por esse número agora, você vai prestar contas dele para mim semanalmente e vai me falar o que você está fazendo para atingi-lo toda semana. Então, pessoa certa no lugar certo alinhou a responsabilidade. Aí você vai trazer o quê? Processos. Falar, fulano, como é que funciona tal coisa? Você segue esse passo a passo aqui. Fulano, isso aqui, esse checklist, esse fluxograma, esse passo a passo visual aqui para você executar bem essa atividade de entrega, de compra, de abrir e fechar a loja, de abrir e fechar o caixa, de resolver tal problema com o cliente. Então você entregou processos, né? Então a pessoa sabe a responsabilidade dela e sabe o que fazer para atingir. E aí também você tem que estar cuidando da cultura. Você tem que transmitir quais são os valores que a sua empresa, você e sua empresa, acima de tudo, valorizam, né? Se importam, de que valores sua empresa não abre mão de forma alguma. Você tem que trazer clareza para isso e explicar o que é agir conforme os valores e o que não é tolerado. Ou seja, você delimitou as regras. Tá certo? Porque é isso aí, se você afasta e não tem os valores claros, pode ser que a pessoa tenha ações desalinhadas aos valores da empresa. Então você cuida da cultura, transmitindo os valores, transmitindo a visão que você tem para a empresa, onde você quer que a empresa chegue, qual que é a história da empresa, de onde viemos, para onde vamos. Isso é a cultura. Então, pessoa certa no lugar certo, alinhou responsabilidades, entregou os processos, está cuidando da cultura. Aí você estabelece o quê? Indicadores para acompanhar se a coisa está funcionando, que você já vai se distanciar. Com tudo isso, você vai começar a se distanciar. Então você vai acompanhar menos o dia a dia e vai fazer gestão por indicadores. Então a pessoa está te mostrando ali as vendas semanais, você vai olhar também a quantidade de vendas que foram feitas, né? Você vai olhar o volume de vendas em reais, a quantidade de vendas feitas, vai olhar o ticket médio, quantos novos clientes compraram aquela semana, quantos itens estão sendo vendidos, como é que está o estoque, como é que estão os funcionários, se está tendo faltas, absenteísmo. Então você estabelece indicadores para você fazer esse acompanhamento com esse funcionário, com esse líder, com esse supervisor, coordenador, gerente, com o tempo, né? E aí você estabelece rotinas de acompanhamento.
E nessas rotinas de acompanhamento, essa pessoa traz os números, vocês debatem os números, você entende o que está impactando, que aquele número não está bom, qual que é o plano de ação dele, e aí você passa a fazer um acompanhamento por meta, por indicadores, previsto, realizado e plano de ação para melhorar o número, para gerar resultado. E aí você consegue naturalmente ir saindo do operacional. Pessoa certa no lugar certo, alinha responsabilidades, entrega o processo, cuida da cultura, define os indicadores para você acompanhar, porque delegar e sair do operacional não quer dizer que você vai abandonar, você vai olhar mais distante. Você olha os números, entende o que está acontecendo, acompanha as ações e a coisa flui. Rotinas de acompanhamento, para você ter esse momento de acompanhar. E aí você, tendo loja, 1, 2, 3, 5, 10, você vai conseguir fazer esse mesmo passo a passo para todas, sair do operacional, focar no estratégico, focar nas ações que vão gerar crescimento. Tá certo? Então, já deixa o like aqui para a gente continuar trazendo vídeos, conteúdos como esse, para ajudar você, dono de pequena ou média empresa, a ter mais crescimento e lucros. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Valeu, boss, até a próxima.